Há segredos que não são escândalos. Há verdades que se guardam não porque envergonham, mas porque são demasiado íntimas para serem partilhadas com estranhos. E há histórias que, quando finalmente saem à luz, não provocam indignação, mas algo muito mais profundo: ternura, espanto, a sensação de estar a ver uma pessoa completa pela primeira vez. Essa é a natureza daquilo que Akatsu guardou durante anos. Não foi um escândalo. Foi uma herança silenciosa, um destino familiar que ele levava dentro de si muito antes de o mundo conhecer o seu nome. Para entender esse segredo, é preciso recuar várias décadas. É preciso ir além do ator que milhões de pessoas conheceram graças a Erkay. É preciso chegar a uma Turquia em preto e branco, aos primeiros anos da televisão nacional, quando esse meio ainda era uma novidade e ninguém sabia exatamente em que se tornaria. O ator turco Akatsu é filho da atriz turca Özlem Aksu, e o seu avô, Süreyya Arn, foi um dos primeiros apresentadores legendários da rádio e televisão turca, conhecida como TRT. Essa frase, dita de forma tão simples, não transmite tudo o que significa. Süreyya Arn não foi simplesmente um apresentador. Foi um dos principais locutores da Turquia, um homem que ajudou a construir a própria linguagem da televisão num país onde esse meio ainda dava os primeiros passos. Imaginar a Turquia de meados do século XX é imaginar um país que apenas começava a experimentar a radiodifusão nacional. E nesse terreno fundacional, completamente novo, estava o avô de Ak, dando forma ao que viria depois. Mas a história familiar não se detém aí. O seu tio-avô, Suha Arn, é conhecido na Turquia como o pai dos documentários turcos. Dois homens da mesma família, ambos pioneiros, ambos dedicados a construir do zero uma linguagem audiovisual que definiria a forma como várias gerações de turcos entenderiam o mundo através de uma tela. Um a partir da apresentação e da locução. Outro a partir do documentário, esse gênero que exige rigor, paciência e um olhar profundamente humano sobre a realidade. E depois a mãe. Özlem Aksu é uma reconhecida atriz turca, e foi dela que Ak herdou a sua paixão pela representação. Não foi o seu pai, proprietário de um restaurante segundo registros públicos, quem o introduziu no mundo da interpretação. Foi a sua mãe, a mulher que provavelmente o levava ainda criança a sets de filmagem, que lhe ensinou sem se propor a isso a linguagem do ofício, que normalizou para ele algo que para a maioria das pessoas é completamente estranho: a ideia de que representar é uma profissão séria, viável, digna de uma vida inteira. Poucos sabiam o quanto essa herança pesava nas decisões que Ak tomaria mais tarde. Porque, enquanto crescia em Ankara, rodeado dessa história familiar de pioneiros dos mídia, o seu próprio caminho parecia dirigir-se a um destino completamente distinto. Akatsu chegou a estudar matemática no Instituto TED e, posteriormente, na Universidade da Califórnia, Berkeley, durante 6 anos. Ciência exata. Números, equações, modelos estatísticos. Tudo o oposto da interpretação, pelo menos em aparência. E, no entanto, algo dentro dele continuava a bater no ritmo daquela tradição familiar que levava consigo desde o berço. O ator contou que a sua mudança de carreira, da matemática para a representação, foi apoiada pela sua família, precisamente porque eles também eram artistas. Não houve resistência. Não houve a clássica tensão entre um filho que quer dedicar-se à arte e pais que preferem uma profissão segura. Pelo contrário, quando Ak anunciou que deixava matemática pela representação, encontrou na sua família compreensão imediata. Porque eles sabiam, melhor do que ninguém, o que significava essa vocação. Tinham-na vivido. Tinham-na construído com as próprias mãos numa época muito mais difícil do que a dele. Mas houve algo mais profundo nessa decisão. Algo que aguardou durante anos antes de finalmente o partilhar numa entrevista que revelou toda a dimensão emocional da sua história. É verdadeiramente como se fosse o destino, para quem acredita nessas coisas, confessou o ator numa entrevista. O meu avô Süreyya Arn foi um dos principais locutores da Turquia e sempre quis chegar à América. Eu levo o seu nome e estou a chegar a todo o público desse continente. Detenhamo-nos nessa frase, porque é aí que está o verdadeiro segredo que Ak tinha guardado. O si nome completo é Akın Süreyya Akınözü. Süreyya. O mesmo nome do seu avô. Não era uma coincidência nem um simples gesto de carinho familiar. Era, nas palavras do próprio ator, quase uma premonição. Um homem que sonhou levar a sua voz até a América sem o conseguir, transmitindo esse sonho, através de um nome, a um neto que décadas depois conquistaria exatamente essa América que o seu avô nunca alcançou. E foi aí que tudo começou a mudar na forma como o público entendia quem realmente era este ator. Porque até esse momento, Erkay tinha sido simplesmente uma novela de sucesso, e Akatsu simplesmente um ator talentoso entre muitos outros que o fenômeno das séries turcas tinha exportado para o mundo. Mas quando essa história familiar se tornou conhecida,
tudo adquiriu um peso diferente. O que mais gostaria era que ele estivesse vivo para o crer, disse Ak sobre o seu avô, com uma emoção que raramente mostrava em aparições públicas. Essa frase, breve e simples, contém uma tristeza silenciosa que o ator provavelmente carregou durante anos. A de saber que o homem cujo nome leva, cujo sonho está literalmente a cumprir, já não está presente para o ver com os seus próprios olhos. A de triunfar em nome de alguém que já não pode celebrar contigo. É esse tipo de coisa que um ator guarda em privado, que não partilha em todas as entrevistas, que reserva para os momentos em que sente que vale a pena abrir essa porta. E quando finalmente o fez, o público latino-americano e espanhol que tanto o admirava descobriu uma camada completamente nova da sua história. Por trás daquela imagem pública de galã de novela, havia uma realidade muito mais complexa e muito mais comovente. A de um homem que não apenas escolhia representar por paixão pessoal, mas que estava, sem o saber totalmente ao início, a completar um círculo familiar que se tinha aberto gerações antes. Como a família multicultural, que já tinha traçado um caminho dentro do mundo do entretenimento, confirmou-se que esta estrela estava destinada a brilhar em várias produções, comentou-se na altura na imprensa especializada. Essa ideia do destino, que noutros contextos poderia parecer uma frase feita, no caso de Akaksu tem uma base concreta. 3 gerações consecutivas dedicadas a contar histórias através dos meios audiovisuais. O seu avô a abrir caminho na rádio e na televisão nacional. O seu tio-avô a definir o documentário turco. A sua mãe a construir uma carreira sólida como atriz. E ele, o filho único, a herdar todo esse peso e essa responsabilidade sem que ninguém lhe impusesse isso de forma explícita. Akın Süreyya Akınözü vurgulou Filhoniko'da atriz Özlem Akınözü e do empresário restaurador Tamer Akınözü. Ser filho único acrescenta outra dimensão a esta história. Não havia irmãos com quem partilhar ou repartir essa herança simbólica. Todo o peso da tradição familiar, todo o simbolismo daquele nome partilhado com seu avô, recaía exclusivamente sobre ele. Com o tempo, algo diferente começou a acontecer na forma como Ak falava da sua própria carreira. O que antes podia ser interpretado simplesmente como a história de um jovem brilhante que decidiu trocar a matemática pela representação, começou a ser entendido como algo muito maior. A culminação de um projeto familiar que levava décadas em construção, ainda que ninguém o tivesse planeado de forma consciente. Porque é aí que está o verdadeiramente notável desta história. Ninguém na família Aksuarn desenhou deliberadamente este destino. Süreyya Arn não criou a sua filha a pensar que um dia o seu neto se tornaria uma estrela internacional. Özlem Aksu não educou o seu filho com a expectativa explícita de que continuaria a sua carreira. O que existiu, de forma mais subtil e mais poderosa, foi um ambiente. Uma atmosfera familiar onde a arte, a narração de histórias, a câmara e o microfone não eram elementos estranhos, mas parte natural da vida cotidiana. E esse ambiente, absorvido durante a infância sem que o próprio Ak estivesse plenamente consciente da sua influência, acabou por se manifestar precisamente quando ele pensava que a sua vida tomaria um rumo completamente diferente. Enquanto estudava equações diferenciais em Berkeley, essa semente familiar continuava latente. E quando finalmente emergiu, fê-lo com uma força que nem o próprio ator esperava. Passar de estudar matemática para representar foi uma grande decisão e agora percebo que, se não tivesse tomado essa decisão, teria sido um grande erro. Estou muito feliz por o ter feito, manifestou a estrela turca numa entrevista. O que veio depois surpreendeu até quem seguia de perto a sua carreira. Porque Ak não só cumpriu o destino simbólico de levar o nome do seu avô até a América Latina, como fez de uma forma que provavelmente nem o próprio Süreyya Arn teria imaginado possível. Através das novelas turcas que atravessaram fronteiras culturais e idiomáticas, Ak chegou a milhões de lares em países de língua espanhola, conectando-se com públicos que nunca tinham ouvido o nome do seu avô, mas que agora, sem o saber, faziam parte da realização desse sonho familiar. Há algo profundamente humano nesta história que transcende o mundo do entretenimento. Fala de como as famílias transmitem sonhos de uma geração para outra, muitas vezes sem palavras explícitas, simplesmente através da presença, do exemplo, dos nomes que escolhem para os seus filhos e netos. Fala de como um sonho incompleto, o de um homem que quis chegar à América e não conseguiu, pode germinar décadas depois em alguém que ainda nem tinha nascido quando esse sonho se formulou pela primeira vez. E fala, também, da generosidade emocional que implicou para partilhar esta história com o público. Porque podia tê-la guardado completamente para si mesmo. Podia ter deixado que o mundo continuasse a vê-lo simplesmente como um ator talentoso de novelas de sucesso, sem nunca revelar a dimensão familiar e quase espiritual que ele próprio atribuía à sua própria carreira. Mas escolheu contá-la. Escolheu, num momento de vulnerabilidade genuína perante os meios de comunicação, abrir essa porta e mostrar que,
por trás da personagem de Mira Aslambe, por trás do galã que milhões de mulheres admiravam na tela, havia um homem a carregar com orgulho e com uma nostalgia silenciosa o legado de 3 gerações da sua família. O facto de se ter tornado ator não é coincidência, já que a sua família materna tem raízes artísticas que começam com o seu avô, o seu tio-avô e a sua mãe, tem sido assinalado em diferentes espaços dedicados à sua carreira. Essa ideia, repetida e confirmada por diferentes fontes ao longo dos anos, acabou por consolidar a compreensão pública de quem era realmente este ator, não um fenômeno isolado do entretenimento turco, mas o resultado natural de uma família que, durante mais de meio século, esteve profundamente entrelaçada com a história dos meios audiovisuais no seu país. Hoje, quando Aksu aparece numa nova produção, recebe um prêmio ou fala com a imprensa sobre os seus projetos, já não é possível vê-lo apenas como um ator de sucesso em melodramas turcos. É possível vê-lo, também, como o elo mais recente de uma cadeia familiar que começou com um homem que sonhava chegar à América atrás de um microfone de rádio, e que continuou com um documentarista que ensinou a Turquia a olhar-se a si própria com honestidade, e com uma atriz que transmitiu, quase sem querer, a paixão necessária para que o seu filho encontrasse o seu verdadeiro caminho. O que Aksu escondeu durante anos não foi, então, um segredo obscuro nem uma verdade incômoda. Foi algo muito mais simples, e paradoxalmente, muito mais difícil de partilhar. A profundidade da sua própria história familiar, o peso emocional de levar o nome de um avô que nunca chegou a ver o seu sonho realizado, e a certeza silenciosa de que cada vez que aparecia numa tela em algum canto da América Latina, estava a completar, sem que o resto do mundo soubesse totalmente, algo que começou muito antes de ele ter nascido. E talvez essa seja a lição mais valiosa que esta história nos deixa, que por trás de cada rosto famoso que vemos numa tela, há gerações inteiras de pessoas que, com o seu trabalho silencioso e constante, tornaram possível esse momento de brilho. Aksu não chegou sozinho até onde está. Chegou a carregar, com orgulho e também com uma nostalgia profunda, a voz de um avô que nunca deixou de sonhar em atravessar o oceano. E esse sonho, finalmente, encontrou o seu caminho.